Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, sou o presbítero professor Tiago e hoje estamos dando início a mais uma aula da Sala Abraão Digital, uma iniciativa da Assembleia de Deus da Lapa. Na aula de hoje, meus queridos, vamos estudar a lição de número 12, cujo título é O papel da pregação no culto. O texto áureo diz o seguinte: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. A verdade prática. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Pois então, nós vamos estudar este ofício, este ministério da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus e do Evangelho. Na nossa lição, o autor pontua 3 objetivos, que são, primeiro, apresentar o ministério da palavra e seu propósito, segundo, enfatizar a importância do ministério da palavra, e terceiro, explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Então, meus queridos, nós vamos estudar aqui a pregação, o ministério da pregação, ok? A pregação da palavra de Deus. Para começar com os irmãos, eu vou citar aqui 2 definições que foram pontuadas pelo teólogo J.S. Bard. Ele vai dar 2 definições de pregação da palavra de Deus. A primeira definição é uma definição mais prática, ok? E ele vai dizer assim: a pregação é a comunicação da verdade através da personalidade. A pregação é a comunicação da verdade através da personalidade. Então, nós, como personas, como pessoas, indivíduos, pregamos a palavra de Deus e comunicamos essa verdade, ok? A segunda definição que ele vai dar já é uma definição mais teológica. E ele vai dizer assim: a pregação é a manifestação da palavra encarnada na palavra escrita através da palavra falada. A manifestação da palavra encarnada, que é Cristo, na palavra escrita, que é o texto sagrado, através da palavra falada, que é o discurso da pregação. Ok? Nós temos mais inúmeras outras definições de pregação, né? Nós temos aquela definição clássica, né, de pregação como a pregação como o pregador que lê o texto, interpreta o texto, explica o texto e aplica o texto, ok? É uma definição clássica aí dos estudiosos da pregação. Mas para introduzir nossa aula, meus irmãos, o que eu recomendo para os professores é que comece com essas perguntas geradoras, perguntando para os irmãos se a pregação é importante no culto, perguntando qual é o propósito da pregação, seja pregação no culto, seja pregação evangelística ao ar livre, qual é o propósito da pregação, por que ela é importante. Qual é o papel da pregação no culto? A pregação deve estar em primeiro lugar, deve ter a primazia? Ou a pregação pode estar em um segundo plano e ser substituída por outros elementos do culto? Isso aí vai dar um norte para os alunos pensarem e para nós identificarmos alguns desalinhamentos do pensamento dos alunos concernentes à pregação, ok? Tudo bem? Vamos lá então. Pregar vem do grego pregar, ensinar, né? Nós temos algumas definições. Primeira do grego ensinar, que é didasco ou didascalia. Nós temos aqui esse texto citado em Mateus capítulo 5, versos 1 e 2, quando Jesus começa a ensinar o Sermão do Monte, ok? Nós temos essa palavra didascalia como ensinar, proferir discursos didáticos, instruir, ser um professor no sentido de ser um mestre, transmitir instrução e a doutrina, ok? Então, uma das funções das palavras usadas no grego para a pregação é o ensino, é a orientação, é a instrução. Não obstante, nós temos também outras palavras utilizadas. Pregar no sentido de proclamar, nós temos a palavra querisso ou querissô, que é ser um arauto, ser um portador oficial de uma palavra. Paulo vai falar lá na segunda epístola aos Coríntios que nós somos embaixadores do Evangelho, ok?
Então, ser um portador oficial de uma palavra, um arauto, querisso, publicar, proclamar, falar abertamente de algo que foi feito, ok? Nós temos essa referência, vou ler com os irmãos, lá no livro de Atos, capítulo 8, e o versículo de número 5, que vai dizer o seguinte: Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Anunciar, proclamar, vem do grego querisso. Nós também temos a palavra evangelizar, pregar no sentido de evangelizar. Vem do grego euangelizo, que significa, como os irmãos bem sabem, ensinar boas novas, transmitir boas notícias. Na aplicação específica do Novo Testamento, as boas novas do reino de Deus, as boas novas do reino vindouro. Ok, meus irmãos? Então nós temos essas palavras. E no Novo Testamento, a gente tem um texto interessante que tem a união das palavras euangelizo, de evangelizar, e querisso, de proclamar. Esse texto é um texto muito interessante que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, e o versículo de número 18, que é Jesus citando ali um texto de Isaías, do Antigo Testamento. E Jesus diz o seguinte, citando Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, euangelizo, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, querisso, e a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, ok? Então é um texto que nós temos a união desses dois conceitos. Partindo adiante, meus queridos, nós podemos nos atentar aqui às características da pregação, ok? Em primeiro lugar, nós devemos passar para os nossos alunos de maneira muito contundente, de maneira muito tranquila, mas com firmeza, de que a pregação deve estar fundamentada na palavra de Deus, ok? Nós vemos aí, nos últimos tempos, ondas de pregadores, pastores, teólogos mais liberais que pregam a partir de músicas, pregam, eu já assisti, irmãos, uma pregação a partir de filmes, pregam a partir de outros elementos de uma cultura. Irmãos, a pregação verdadeira, a pregação legítima, ela deve estar baseada na palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus, ok? E para isso, vamos continuar em Lucas, capítulo 24. Tem um texto muito interessante. Lucas 24, os versos 25, 27, 31 e 32. Jesus diz assim, Lucas 24, 25. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, olha só, o próprio Cristo proclamando, pregando, ensinando a palavra de Deus. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E olha só a consequência, verso 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha só, irmãos, a pregação deve ser fundamentada na palavra de Deus. Quando Jesus ali, já ressurreto, encontra aqueles discípulos no caminho de Emaús, ele mostra através de Moisés e dos profetas tudo o que deveria ter acontecido. E aí no final eles concluem que o seu coração ardia, se alegrava quando expunha-lhes as Escrituras, ok? Então nós devemos usar a fórmula do conteúdo bíblico. Não há nada, meus irmãos, que nós possamos fazer que seja mais eficiente do que utilizar a palavra de Deus ensinada de maneira ortodoxa e correta. Não existem técnicas de chamamento de jovens, de atração de público, de publicidade, de inteligência artificial. Não existem técnicas que sejam mais eficientes
para o crescimento da igreja, para o avanço do reino de Deus, para o fortalecimento dos crentes, do que a pregação da palavra de Deus, a pregação fundamentada no texto sagrado, ok? Então, meus queridos, nós devemos evitar essas mensagens que vão promover a simples autoajuda, vão promover o egocentrismo, o egoísmo, que vão massagear o ego das pessoas. Devemos evitar textos, sermões, palavras, pregações antropocêntricas, triunfalistas, curandeirísticas, ok? Tudo bem? Devemos evitar teologia da prosperidade e o evangelho coach. O evangelho, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Isso, irmãos, não está de acordo com a palavra de Deus, ok? E devemos ter aí uma pregação baseada no fundamento da palavra de Deus, Antigo Testamento e Novo Testamento. Sempre lembrando, meus queridos, tanto nós como professores, quanto como pregadores eventualmente, todo sermão do Antigo Testamento deve apontar para o Novo, deve apontar para a nova aliança. O próprio texto do Novo Testamento é claro, a antiga aliança existiu para apontar, para preparar o caminho, ok? Para estabelecer o fundamento para a nova aliança do Novo Testamento. E aí nós devemos, além de ter a pregação fundamentada na palavra, é desejável que essa pregação seja sempre cristocêntrica. O sermão ele deve ser cristocêntrico. Ele deve partir de Cristo ou chegar em Cristo. Ok, meus irmãos? E aí nós temos textos que são resumos da mensagem cristocêntrica. O mais conhecido deles, os irmãos bem se lembram, que está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também, queridos, nós temos um outro texto que resume bem o conteúdo do Evangelho, que por vezes é esquecido por nós, que é um texto que se encontra ali na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 5, segundo aos Coríntios, capítulo 5, os verso 21, que diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? Esse, irmãos, é o coração do Evangelho, é o centro do Evangelho. A pessoa e obra de Cristo. E todos os benefícios, bênçãos, acessos que essa pessoa e obra nos proporcionou. A pregação pode ser focada no motivo dessa pessoa vir até nós, que é o amor de Deus. Pode ser focada na natureza dessa pessoa, que é Cristo como um ser humano perfeito e divino, ok? Mas a mensagem precisa ter a cruz. Devemos tomar muito cuidado com a mensagem sem cruz. E este é um ponto que nós devemos enfatizar para os nossos estudantes, para os nossos alunos, ok? O próprio Paulo dá o exemplo lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2. Um texto onde Paulo diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então, Paulo, ele não usava técnicas de oratória avançada, ele não ostentava uma linguagem rebuscada. Mas o que diz o verso 2? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Qual então era o coração da mensagem paulina? Jesus Cristo e este crucificado, a obra redentora de Cristo. Portanto, queridos, essa mensagem deve ser cristocêntrica. Cristo em nós, esperança da glória. Essa deve ser a mensagem da pregação, ok? E aí, queridos, quando nós falamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos, nos nossos sermões, a pregação, o ministério da palavra deve reverberar a Cristo. Reverberar a Cristo sobre que aspectos? Reverberar quem foi, quem é Cristo, a sua pessoa. Reverberar o que Cristo fez, a sua obra gloriosa, o que ele fez por nós. Reverberar a sua glória, a sua divindade,
ok? Reverberar os ensinos de Cristo, os valores, os ensinamentos, as doutrinas que Cristo nos ensinou enquanto em vida e que os apóstolos, seus discípulos, nos ensinaram através da Escritura Sagrada. Cristo, irmãos, deve ser revelado ainda no seu poder, na sua majestade e na sua segunda vinda gloriosa, ok? Então, a revelação bíblica deve ter este teor cristocêntrico, ok? E aí eu vou ler mais um texto com os irmãos, que é o texto de Atos 18, para fazer uma síntese aqui da questão da palavra cristocêntrico. Eu ainda poderia ler Colossenses 1, 26 e 28, 1 Pedro 1 e 10, e Atos 18, 25 a 28, mas vamos ficar neste texto aqui, Atos 18. Olha que interessante, irmãos. Olha o detalhe no texto. Atos 18 e 5 diz assim: Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. E aí, verso 11: E permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O que o texto nos ensina, irmãos? Que o pregador ele deve estar entregue ao ministério da palavra, ok? E ele deve sempre testemunhar que Jesus é o Cristo. Ele deve sempre reverberar essa mensagem bíblica, cristocêntrica, sagrada e atual, ok? E também no verso 11, que o ministério da palavra, irmãos, não é um ministério de um sermão, não é um ministério de uma pregação, mas é um ministério contínuo da igreja, ok? A pregação da palavra é um ministério que deve ser exercido permanentemente, com vistas ao longo prazo e não ao curto prazo, irmãos. Então, o ministério da palavra deve se focar em ensinar os crentes para a vida cristã. Deve focar em mostrar a glória de Cristo, para que os crentes levem isso no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano, dentro do seu coração e mente. Ok? A pregação, o ministério da palavra não se baseia em sermões isolados, mas o próprio texto vai dizer que Paulo permaneceu pregando 1 ano e meio. Ok? Ele se traduz em uma sequência de pregações, em uma sequência de ensinos, em uma lógica. Por quê? Porque por mais capaz que seja um pregador, ele não consegue expor toda a riqueza, todo o conteúdo bíblico em uma pregação apenas. Ele consegue expor apenas aspectos, partes, trechos do texto, ok? E aí nós entramos na função da pregação. A função da pregação está ali resumida em alguns aspectos. O primeiro é a edificação da igreja, que eu gostaria de chamar aqui para os irmãos de o avanço do reino de Deus sobre o reino das trevas. Então, qual é a função da pregação, irmãos? Da pregação da verdade, da pregação bíblica, da pregação cristocêntrica. É promover o avanço do reino de Deus. Por quê? Porque enquanto o pregador prega, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo toca, o Espírito Santo movimenta o coração das pessoas e promove o avanço do reino de Deus. O Espírito Santo ele age por meio do ministério da palavra. Então esse avanço do reino de Deus, ele pode ser traduzido como consolo do Espírito. Muitas vezes temos pregações que servem de consolo para o coração aflito do cristão. A exortação, o ensinar com amor, ok? A edificação, o fortalecimento da igreja. E também, meus irmãos, o próprio ensino. A palavra de Deus, então, cobre todas essas categorias de instrução, de ensino, de conforto, de exortação, de edificação, de evangelismo. A palavra de Deus também, meus queridos, vai contribuir, e esse é um dos aspectos mais importantes, na formação de valores, na formação da mentalidade cristã, da consciência cristã. A nossa consciência, a nossa forma de pensar, a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo, ela deve ser pautada pelos princípios, pelos valores, pelas verdades contidos na palavra de Deus. E aí, meus queridos, isso é muito importante, porque essa cosmovisão cristã, irmãos,
É algo que a igreja tem perdido. É algo que a igreja precisa fortalecer, precisa resgatar, irmãos. Essa cosmovisão cristã, ela vem primeiro com o discipulado. A palavra no sentido de discipulado, de ensino, de instrução para o novo crente. Ela vem com as instruções, ensinos, pregações, exortações ao longo da vida do crente, irmãos. E ela vem formando esses valores bíblicos, esses valores éticos, esses valores morais. E quais são os benefícios, quais são os resultados? Queridos, os valores são aquele elemento psicológico, aquele elemento mental que limitam a nossa ação no mundo. O que isso quer dizer, meus queridos? A mente cristã, a mentalidade cristã, irmãos, ela procura se limitar com relação a práticas pecaminosas, com relação ao pecado, com relação ao falso testemunho, com relação ao se assentar na roda dos escarnecedores. Então, quando nós criamos uma geração que tem os valores cristãos, irmãos, o Espírito Santo trabalhando no coração do crente, na sua mente, as convicções bíblicas que esse crente tem limitam a sua atuação. Nós podemos entender isso como um meio de graça, é um meio da graça de Deus agir, limitando, diminuindo o pecado no meio do seu povo, através do quê? Da consciência cristã. Olha que papel importante da palavra de Deus. Esses valores limitam a pecaminosidade humana. Esses valores fortalecem a igreja e o crente no sentido apologético. Quando você tem os valores cristãos bem fundamentados, escritos na tábua do seu coração, na sua mente, irmão, você resiste a ventos de doutrinas, você resiste a ensinamentos estranhos, você resiste e se nega a adotar comportamentos mundanos. Por quê? Porque aquelas convicções da palavra de Deus que estão dentro da sua mente, que estão dentro de você, elas te impedem, juntamente com a ação do Espírito Santo, de cometer esses atos. A sua consciência se torna um entrave, ok? E limita a pecaminosidade humana. Então, a formação de valores cristãos, irmãos, é a base, é o fundamento para que haja um testemunho cristão no mundo. E é a pregação da palavra que vai formar, que vai fundamentar, que vai construir os pilares, os fundamentos para essa mentalidade cristã, para esses valores cristãos, ok? E aí, meus queridos, nós temos um texto muito conhecido dos irmãos, que é o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Texto muito conhecido, talvez um dos textos mais citados na igreja. Capítulo 12, verso 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a forma, então, do crente não se conformar com esse mundo, não tomar a forma desse mundo, não compactuar com esse mundo, irmãos? Recebendo os valores da palavra de Deus, tendo a sua mente renovada. E aí, irmãos, nós entramos no aspecto pedagógico da palavra de Deus, que é um aspecto pedagógico reflexivo. A palavra de Deus deve nos levar à reflexão, irmãos. A palavra de Deus, ela não necessariamente deve sempre confortar e consolar, não necessariamente deve levar o crente a uma posição de conforto, mas muitas vezes ela deve levar o crente a uma posição de confrontação dos seus próprios valores, para que surja no coração e na mente do crente os valores bíblicos, porque os nossos valores carnais são mundanos, são pecaminosos. Nós precisamos cultivar os valores bíblicos. E aí, meus queridos, é imprescindível que os irmãos tenham em mente o seguinte: essa formação de valores, essa pregação bíblica, cristocêntrica, fundamentada no texto sagrado, ela necessariamente passa pelos ensinos dos reformadores. Então, nós que somos professores, nós precisamos ter em mente, e os pregadores também, que existe uma tradição. Existiram homens de Deus levantados por Deus no passado para, irmãos, auxiliar a igreja, ok? E aí, irmãos, eu faço menção aos 5 solas. A palavra de Deus, a pregação, deve ser orientada, guiada, andar em cima dos trilhos dos 5 solas, que são bíblicos. Quais são os 5 solas, irmãos? Sola fide, apenas a fé salva. O sola que vai nos livrar da doutrina da salvação pelas obras, ok?
Sola gratia, essa salvação é por meio da graça, é um dom imerecido de Deus. Ninguém merece a sua salvação. A salvação não é mérito meu. A salvação é mérito de Cristo, é graça de Deus, ok? Solo Christus, nós só alcançamos e acessamos essa salvação através do Cristo, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, morreu em nosso lugar, ok? Então, Cristo é o centro. Sola Escritura, aonde estão todos esses ensinamentos, esse conjunto de doutrinas? Nas Escrituras Sagradas. E não há nada, irmãos, que tenha o valor equivalente, que tenha o valor superior às Escrituras Sagradas. As Escrituras são a única regra de fé e prática do cristão. E soli Deo glória. O que isso significa, irmãos? Tudo isso para a glória de Deus, para a glorificação do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Ok? Então, irmãos, os 5 solas são fundamentais na pregação, no ministério da palavra de Deus. E aí, para finalizar a nossa aula, irmãos, tinha mais coisa aqui, mas já está dando horário, nós também devemos focar em um, entre aspas aqui, como é uma aula de professores, vou tomar essa liberdade, em um sola paralelo. O que seria isso, irmãos? O tota escritura. É um sola aí paralelo, meio que inventado, mas para ensinar algo que é válido, que é o quê? Não é apenas sola escritura, só a escritura, mas toda a escritura. Então, irmãos, a nossa membresia, a nossa igreja, os servos de Deus, eles não precisam simplesmente de sola escritura. Então, eu vou pregar toda vez no livro de Salmos. Sola escritura. Não, irmãos. A igreja precisa ter acesso à escritura e somente a ela, mas a todo o texto. Ok? Então nós devemos incentivar sermões no Pentateuco, sermões nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros sapienciais, nos livros proféticos. Nós devemos incentivar sermões no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nos Evangelhos, nas Epístolas. Nós devemos incentivar sermões no Apocalipse. Os irmãos, eles devem ter acesso não apenas ao conteúdo bíblico puro e simples, mas a todo o conteúdo bíblico. Ok, meus queridos? Então, o só a Escritura pressupõe toda a Escritura. Por isso que há de haver, assim como havia no ministério levítico, uma rotatividade. Ou seja, deve haver uma rotatividade do texto. Deve haver uma rotatividade, se possível, dos ministros, porque a igreja tem muitos ministros. E essas aplicações da personalidade e da verdade são variadas e atendem a diferentes necessidades de um mesmo corpo de membros. Ok? Então, meus queridos, nós temos ali mais alguns casos que eu acredito que os irmãos vão ter pouca dificuldade em abordar, o caso de Lídia e mais alguns detalhes, mas é muito importante, irmãos, que a pregação deva considerar os 5 solas da reforma. É indispensável, é mais que importante que a pregação deva ser fundamentada no texto e cristocêntrica, ok? E que ela venha cumprir o papel de ensinar, de evangelizar, de confortar, de exortar e assim por diante. Meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade, espero que todos tenham uma boa aula e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.